exemplo excepcional de integração, mas nós nos últimos tempos aquilo que vivemos é um aumento potencial de relevância dos Estados Unidos e da China e de relevância da Europa. Em vez da integração, vivemos o Brexit, vivemos uma dificuldade muito grande em conseguir gerir crises sistemáticas porque tem passado o continente europeu. Neste momento, a Europa tem um problema político, tem um problema constitucional, tem um problema económico, tem um problema financeiro, e eu que sou bastante defensor da União Europeia e da sua evolução, acompanhando muitas das ideias do Miguel Poiás Maduro, aquilo que perguntava é se neste momento a Europa não é um megafone de crises e como é que vamos dar a volta a isso? Em primeiro lugar, Diogo, muito obrigado ao Instituto e muito obrigado a ti em particular, que foi quem pessoalmente me formulou o convite, por esta oportunidade de estar aqui a falar convosco sobre a Europa e em particular também contigo e com o Henrique Porné. E um abraço também ao Henrique Porné, com quem já aqui há poucas semanas tive a oportunidade de conversar sobre alguns destes assuntos. A tua pergunta é muito interessante e coloca, no certo sentido, o dedo na ferida e, no fundo, a questão que nós temos é se esta crise de saúde pública do Covid e a forma como a União Europeia tem lidado com ela vai ou não amplificar esses problemas da União. É uma crise de saúde pública que depois já é neste momento também uma crise económica e social, e se a resposta europeia a esta crise vai amplificar os próprios problemas da União Europeia ou, pelo contrário, pode ser uma oportunidade para a União Europeia até vencer, superar alguns desses problemas. Aquilo que nós sabemos é que a União tem tido recentemente, embora continue a ser, na grande maioria dos Estados-membros, maioritariamente apreciada pelos cidadãos, ou seja, a avaliação positiva da União continua a ser superior à sua avaliação negativa. Embora esse seja o caso, a verdade é que a União Europeia tem perdido popularidade nos últimos anos, na última década em particular, e talvez nunca tenha tido níveis de insatisfação tão elevados como tem hoje em dia, e sobretudo em alguns Estados, incluindo o nosso, mas estou a pensar sobretudo num Estado profundamente europeísta durante tantos anos como a Itália, em que hoje em dia se coloca mesmo em causa a permanência na União Europeia, em particular na zona euro, e já não é uma questão inconcebível. E, portanto, isso demonstra bem a extensão dos desafios que a União Europeia tem pela frente. Eu acho que esses desafios se devem a três aspectos fundamentais. O primeiro é que a União Europeia sempre assentou muito numa lógica de legitimidade pelos resultados, ou seja, aquilo que era identificado por muitos como uma menor capacidade da União Europeia se legitimar em termos de instrumentos clássicos de participação democrática ou de sentido de existência de um espaço público europeu, de sentido de pertença à Europa, era compensado pelos resultados que a União Europeia sempre ofereceu aos seus cidadãos, ou seja, a paz, por um lado, inicialmente, e depois a convergência económica na Europa, o progresso e a convergência económica. Portanto, todos os Estados melhoraram, cresceram economicamente, foram o período de maior expansão económica da Europa ao longo da integração europeia e depois também uma convergência económica. E a verdade é que nos últimos anos isso tem vindo a ser colocado em causa, e isso veio testar o grau de lealdade dos cidadãos em relação ao projeto de integração europeia, quando eles já não veem um retorno imediato tão claro. Ele ainda existe, mas como já não é tão claro, isso coloca em causa esse processo de integração europeia. Portanto, este é um ponto, do meu ponto de vista empírico, que também suscita um outro ponto, se quiserem, normativo, mais profundo, até que ponto um projeto que tem dimensões e mesmo para ser um projeto económico de integração com a ambição que tem, necessita sempre ter ambições de alguma integração política, pode sobreviver sem uma relação de cidadania dos cidadãos que vai para lá
do mero deve haver, ou seja, sem conseguir construir nos cidadãos europeus uma relação com a Europa que vai para lá dessa lógica imediata do deve haver. E esse é um problema que eu acho que a União Europeia tem e explica parte dos problemas que temos. O segundo problema que tem parcialmente a ver com o alargamento da União é a circunstância de se ter tornado, por um lado, o alargamento da União ter tornado mais difícil a União decidir por consenso, porque com mais Estados-membros isso é mais difícil, é necessário reconciliar mais vontades, e por outro lado, isso também ser igualmente mais difícil, porque a diversidade política, cultural e económica desses Estados é maior. E, portanto, aquela capacidade de reconstrução de uma vontade política comum na Europa, através da reconciliação das vontades democráticas de diferentes Estados-membros, tornou-se mais difícil sem construir uma verdadeira forma de organização política europeia. Ou seja, o funcionamento político da União, com base na mera agregação e reconciliação das vontades políticas definidas a nível nacional, tornou-se extremamente difícil após o alargamento, do ponto de vista com a dimensão que a União tem e com a maior diversidade que a União tem. Terceiro ponto, que é mais recente, tem a ver também com algo que tu dizias, a União está-se a tornar aparentemente menos relevante no mundo, quando ela tinha tudo para ser mais relevante, ou para ver ser mais relevante para os seus Estados-membros. Porquê? Nós assistimos à passagem de um mundo multilateral, sobretudo com a presidência Trump. Obama não era assim, mas ao mesmo tempo já tinha um grande distanciamento em relação à Europa, muito maior, por exemplo, que os dois presidentes anteriores, quer que Bush Jr., quer que Clinton. Mas Obama, em particular, tem uma forma de concepção da política internacional, e aliás da política interna também, que eu chamo transacional, ou seja, ele acha que tudo é um negócio. E, portanto, como tudo é um negócio, o fundamental é tu teres uma posição negocial forte e depois negociares, fazes um bargaining, e essa forma de exercício da política, no imediato, pode trazer resultados quando tu tens peso, quando tu tens escala, quando tu tens dimensões, não é? Quando tu podes intimidar os outros, quando podes ameaçar, quando os outros dependem de ti para alguma coisa. Ora, isso significa que os Estados europeus, individualmente considerados, não têm escala para esta política transacional internacional. Só o podem ter através da União. Mas, por outro lado, a União Europeia, ela própria não consegue assumir essa escala porque não consegue fazer esse papel, não tem os instrumentos para fazer esse papel. Eu acho que estes três aspectos explicam boa parte da dificuldade que a União tem e porque é que tem vindo a perder, depois conjugados com uma conjuntura inicialmente decorrente de uma crise financeira e agora do Covid, que veio expor essas fragilidades da União, quer ao nível internacional, enquanto ator internacional, quer na dificuldade de reconciliar essas diferentes vontades nacionais. Eu digo sempre que, muitas vezes, quando se fala de déficit democrático na União Europeia, diz que o problema é que a União não faz o que os cidadãos querem, mas não é bem assim, porque o problema é que os cidadãos querem coisas muito diferentes em diferentes países europeus. Os cidadãos europeus da Alemanha, se quisermos dizer assim, e os cidadãos europeus de Portugal querem coisas muito diferentes, por exemplo. E então, se for com a Holanda, ainda mais diferente. E o que a União perdeu foi a capacidade de reconciliar essas diferentes vontades. Aquilo que conseguia antes, perdeu a capacidade de reconciliar. Isto, associado com a crise financeira e com a diminuição da legitimação por resultado, da legitimidade por resultado, a percepção que a União já não consegue promover a convergência económica na Europa, pelo contrário, a divergência económica tem vindo a aumentar, que ainda por cima a União já não é um garante necessariamente de maior progresso económico, não parece ser aos olhos dos cidadãos, nós sabemos bem que é, nós sabemos bem que se não fosse assim, a situação económica dos Estados-membros da União Europeia seria bem pior, mas não é essa a percepção que os cidadãos têm. Isto cria enormes desafios à União. E é nesse contexto que surge o Covid. O Covid, por um lado, e a crise atual, por um lado tem uma diferença em relação à crise anterior, que é um choque exógeno aos Estados-membros da União Europeia. Ou seja,
é um choque que tu não podes atribuir à responsabilidade política de um Estado-membro, e, portanto, desse ponto de vista, limita o discurso do risco moral e limita a atribuição de culpas entre Estados-membros. Mas, por outro lado, o Covid tem, sendo o vírus em si mesmo simétrico, tem um impacto profundamente assimétrico, incluindo nos Estados-membros, porque os Estados-membros têm economias diferentes, umas mais suscetíveis ao impacto de um vírus deste género, outras menos, devido à situação do seu sistema de saúde, mas devido também à natureza do seu tecido económico e produtivo. Nós somos daqueles mais suscetíveis, temos uma grande parte das empresas são pequenas e médias, muitas delas, e elas dependem de liquidez e, portanto, mais facilmente podemos ter problemas e já tinham muitas delas problemas de falta de capitalização e, portanto, tudo isto significa que o impacto pode ser maior cá, mas para além disso temos menor capacidade financeira para intervir em defesa e em proteção das nossas empresas e em ajuda das nossas empresas. E, portanto, este impacto assimétrico gera uma reivindicação de solidariedade, no fundo, para não haver um agravamento da divergência. Mas eu acho que há um argumento ainda mais importante para a intervenção europeia neste contexto. E eu tenho defendido isso bem antes do argumento da solidariedade, que é um argumento de defesa da integridade do próprio mercado interno. Num contexto em que, para permitir aos Estados-membros responder à crise do Covid, a União Europeia eliminou as regras do semestre europeu, eliminou não, mas, digamos, suspendeu essas regras, a aplicação das regras de disciplina orçamental do semestre europeu, e flexibilizou as regras em matéria de auxílios de Estado, a consequência é que os Estados com maior músculo financeiro podem dar apoios às suas empresas muito mais fortes que os Estados que não têm isso, como nós, que temos um grau de endividamento muito maior. E logo, isso vai criar uma profunda destruição no funcionamento do mercado interno. Se a União Europeia não intervier para dar ela própria apoios que corrijam pelo menos em parte este efeito destrusivo, a resposta ao Covid vai não apenas agravar a divergência económica na Europa, mas vai criar uma profunda destruição no funcionamento do mercado interno. E, portanto, há uma justificação para uma intervenção forte da União Europeia neste caso, não apenas em termos de solidariedade, porque neste caso não temos as questões do risco moral, mas também em termos de integridade, de proteção da integridade do mercado interno. E eu acho que os sinais que nós estamos a ter neste momento, desse ponto de vista, são positivos, é aqueles de que pode existir uma resposta europeia com algum significado, o que me parece importante, e nesse sentido, e a ser assim, eu acho que isso pode ser positivo para a União Europeia, aos olhos da União Europeia. Confirmar-se, por exemplo, um programa com as linhas daquele que a Comissão Europeia apresentou, eu creio que a União Europeia está a dar provas de uma resposta e de um apoio importante aos Estados. E se quiserem dito de outra forma, acho que o governo português não vai poder usar a União Europeia como pretexto para qualquer falhanço na recuperação económica em Portugal. A confirmar-se aquele apoio que está previsto, Portugal tem tudo para poder recuperar economicamente e, sobretudo, se ainda por cima, se houver um tratamento ou uma vacina para o vírus relativamente rápido, para essa recuperação económica, de um ponto de vista, até ser rápida. E, portanto, será um problema da nossa responsabilidade interna, de conseguirmos fazer uso desses meios e desses apoios da União Europeia. Muito obrigado, Miguel. Já tenho aqui um conjunto de questões que anotei para a próxima intervenção. Só dar nota que, de acordo com aquilo que tem sido costume nestes webinars do IDL, quem quiser colocar questões pode fazê-lo desde logo através do chat, que depois são incluídas aqui na nossa conversa. Tenho a certeza, para além das notas provocadoras, que aqui tomei que há também muito provocador na assistência, onde estão antigos deputados europeus, candidatos ao Parlamento Europeu, antigos deputados ao Parlamento Nacional, gente das empresas e, portanto, temos tudo para que seja uma sessão bem viva. Eu cumprimentaria agora o Henrique Porné por uma questão só mais de vergonha em relação aos dois, não vou dizer há quanto tempo nos conhecemos, mas é já há bastante. O Henrique Porné é sócio da Opportunity, é
professor também convidado do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, vive entre Bruxelas e Portugal, acompanha há muito tempo os temas europeus e agora vai-nos servindo uns Café Europa que nos vão chegando e que nos obrigam a pensar um bocadinho nestes temas. Numa lógica de, se calhar, ao contrário da pergunta que fiz ao Miguel, eu gostaria de perceber qual a análise que o Henrique faz em relação ao poder que os Estados mantêm no plano da União Europeia. Será que esse poder não é muitas vezes um muro à necessidade de evolução das respostas que a União Europeia pode dar? A lentidão exasperante que vamos sentindo em cada reunião do Conselho Europeu, em que na próxima é que mais que não seja porque é necessário esperar pela presidência alemã do Conselho para podermos avançar um pouco mais. Uma União Europeia que está sistematicamente dominada por eleições internas. Ora porque para o ano há eleições na Holanda, ora porque daqui a 2 anos há eleições noutro sítio qualquer, ora pelas eleições em Itália, ora pelas eleições em Espanha, pelas várias eleições nacionais que acabam por limitar a resposta europeia, que consegue também ter uma originalidade, que é uma moeda única que não tem à sua mão os instrumentos normais que uma moeda única necessita para poder funcionar num espaço alargado como o da União Europeia, como desde logo a possibilidade de emissão comum de dívida. Será que nós não temos que aperfeiçoar institucionalmente a União Europeia para conseguirmos dar resposta a uma crise que é a crise que eu diria mais parecida com uma crise simétrica que eu já conheci? Diogo, muito obrigado. É muito agradável voltar ao IDL agora deste lado. Desculpem se as condições não são fantásticas, mas há sempre algumas surpresas e eu hoje tive que vir para um lugar público tentar fazer esta ligação porque perdi a net em casa e, portanto, onde estava, e, portanto, está aqui uma solução. Espero que me ouçam em condições. Diogo, a minha resposta ao que tu estás a perguntar, e cumprimentar também o Miguel Goiás Maduro, a resposta ao que estás a perguntar às duas questões que lançaste, uma é sim, mas não acho que haja grande remédio, isto é, sim, os Estados são uma das barreiras a uma decisão mais célere, mas eu não acho que haja grande alternativa, já explicarei porquê, mas essencialmente porque acho que sempre que falamos de decisões por maioria versus decisões unânimes, estamos sempre no fundo a dizer que queríamos poder decidir contra a vontade de alguém, porque é isso que a opção maioria por versus unanimidade quer dizer, e portanto eu acho que isso é um pouco isso. A segunda questão tem que ver com aquilo que o Miguel Goiás Maduro referia sobre a legitimidade dos resultados, e eu acho que é isso que colocam dois problemas, que são, por um lado, de facto, a União Europeia foi durante muito tempo associada a uma espécie de boas notícias e tudo o que era, nós íamos para a União Europeia receber dinheiro, ter um mercado, etc. E, portanto, a expectativa era que fosse sempre bom, e quando começou a não ser, houve dúvidas existenciais sobre se afinal a culpa era da União Europeia. E a propósito disso, já contarei um episódio, me contaram há uns tempos sobre os congressos do PS que revelam bem esse cenário. Agora, tentando andar um bocadinho para trás, para os últimos tempos, para poder perceber o que é que eventualmente aí vem, eu resumiria o que me parece que aí vem em termos da União Europeia com mais do mesmo. E com isto eu não quero dizer que vamos ter de estar no mesmo, estou a dizer que eu acho que vamos aprofundar, vamos acelerar e vamos ter mais dinheiro para objetivos que já foram mais ou menos desenhados. Se eu puder aqui dividir isto em 3 pontos, diria, olhando para o período recente, o que foi a resposta inicial ao coronavírus, eu acho que nós encontramos, primeiro, uma total descoordenação entre os Estados-membros, um sinal de falta de intelligence, quer da Comissão, quer dos Estados-membros, isto é, só quando vimos o que é que se estava a passar e tal, é que nos apercebemos do que é que poderia passar e, portanto, as instituições, quer as nacionais, quer as europeias, funcionaram pouco, e depois, porque a responsabilidade é dos Estados-membros a este nível, uma incapacidade de coordenação que estamos agora a assistir de novo a propósito da reabertura das fronteiras. E assistimos inicialmente a propósito do fecho das fronteiras. E nesse primeiro momento eu acho que nós assistimos àquilo que eu chamaria uma espécie de europeísmo dos aflitos. Isto é, toda a gente gritou, se não serve para isto a Europa, para que serve? Eu confesso que acho que há aí uma dose de europeísmo dos aflitos. Há o sincero, mas houve também o dos aflitos.
Aquilo que se foi vendo ao longo da resposta é que a resposta imediata, seja do lado sanitário, seja até à dimensão da crise económica imediata, é mais dos Estados-membros, e aquilo que a União Europeia está a preparar é uma resposta que é mais a médio prazo. E, portanto, ainda que seja necessário, que seja urgente, o que está em causa é uma resposta de médio prazo, porque se repararmos, a proposta da Comissão, alinhada com a proposta franco-alemã também, e, portanto, legitimada pela proposta franco-alemã, para mim tem alguns pontos que me parecem muito interessantes. Primeiro que tudo, eu acho que a Presidente da Comissão percebeu atempadamente que o pivô desta resposta podia ser a Comissão, porque era a única que tinha legitimidade para apresentar aqui uma solução que não ficasse fora das instituições europeias, mas não comprometesse uma obrigação dos Estados para a frente. Por isso é que é a Comissão a gerir, mas não é um aumento direto do orçamento. Os Estados não querem ficar obrigados a pagar este aumento do orçamento. Por outro lado, e aí confesso a minha surpresa, a proposta da Comissão não são Corona Bonds, mas são quase, isto é, na medida em que de facto se vai pedir dinheiro que é para ser usado nos diferentes Estados-membros. Eu acho que a diferença em relação ao que seriam Corona Bonds é que não é para os orçamentos nacionais, ponto 1, e não é para dívida passada, é para prioridades europeias. E é aí que eu acho que é um outro aspecto que nós vamos ter que ver rapidamente à frente na questão das consequências. E quando eu digo mais do mesmo, é aí que eu quero entrar. O que é que se está agora a desenhar? Na minha opinião, se o que viermos a ter for semelhante ao que está em cima da mesa, ou seja, uma parte subsídios, uma parte empréstimos, mas um bolo financeiramente muito grande para usar rapidamente, ou seja, a ideia é usar em 2, 3 anos, usar rapidamente ou começar a usar rapidamente para aplicar em 2 ou 3 objetivos, ou melhor, segundo um conjunto de prioridades definidas. Eu acho que nós temos aqui que perceber que vão acontecer eventualmente 3, talvez 4 coisas. Primeiro, há aqui uma alteração institucional, e eu, não sendo federalista, sou pragmático, e acho que o que se percebeu nesta crise foi que este era o caminho possível, e a União Europeia com frequência evolui nesta forma. E, portanto, mas é preciso perceber que há aqui um reforço do poder, se quisermos, de Bruxelas, do poder das instituições europeias, na medida em que este bolo de dinheiro depois é para ser usado segundo as prioridades definidas, e que já estavam definidas, por isso é que eu digo que é mais do mesmo nesse sentido, a história da transição digital e a transição verde, e agora aquilo que se está a chamar a resiliência da indústria europeia, que é reduzir a dependência em relação à China. E, portanto, eu diria que há aqui uma transformação institucional que é de necessidade. Pois há aqui uma transformação económica, aqui sei que vou ser provocador e vou exagerar um pouco a nota, mas eu diria, há aqui um risco de estarmos a passar de uma economia essencialmente de mercado para uma economia em que, pelo menos, se não é planificada nem dirigida, é pelo menos sugerida centralizadamente, isto é, porque a verdade é que as verbas que vão existir para a recuperação económica e o modelo de recuperação económica não é pensado a partir da economia, é pensado a partir do centro do poder político, do Estado, chamemos-lhe assim. Isto é, estão identificadas duas necessidades, ou estas três, verde, digital, resiliência, e é suposto que as economias nacionais, privadas, e os dinheiros privados e públicos acompanhem este processo. E, portanto, eu acho que há aqui uma transformação, é diferente se pensarmos da Revolução Industrial, que começa com uma alteração tecnológica e que vai do lado da economia. Aqui há um lado centralizado que eu acho que nós devemos estar atentos, mas as circunstâncias são as que são. Por outro lado, terceiro ponto, em termos de alterações que eu acho que nós temos que ter alguma atenção, nomeadamente em Portugal, é que eu percebo o argumento usado que este é um choque simétrico, mas e que não há a questão do risco moral. Eu acho que só parcialmente é que isto é verdade. Como o Miguel Pérez Maduro dizia, depois há Estados em melhores e em piores condições para responder a esta circunstância, e depois há, segunda questão, a utilização que os diferentes Estados-membros vão fazer das verbas que receberam. E aí eu tenho algumas dúvidas que a nossa economia esteja tão bem preparada quanto outras para usar estas verbas para uma recuperação económica sólida. Pronto. Último ponto desta primeira análise.
Esta comissão, quando entrou em funções, apareceu como sendo, pretendendo ser uma comissão geopolítica. E como eu dizia, eu acho que tudo isto é mais do mesmo no sentido de acelerar, aumentar o que estava planeado. E nesse sentido, este modelo de acelerar a transição verde para sermos líderes na economia verde, acelerar a transição digital para dependermos menos da China e dos Estados Unidos, aumentar a resiliência da nossa indústria, tem um objetivo geopolítico. O problema é que a União Europeia, que até podia ser uma grande potência se falasse uma só voz, é na verdade composta por várias pequenas e médias potências, chamemos-lhe assim, isto é, países com grande peso económico, mas são pequenas e médias potências que não têm uma só voz porque não identificam um interesse comum. E há aqui um desafio que a Europa tem nos próximos tempos, que é perceber que eu não acho que deva ser uma voz alternativa aos Estados Unidos, mas a verdade é que a relação transatlântica não é, nem vai voltar a ser como era, porque não, mesmo que um presidente, que não seja um presidente Trump, qualquer presidente democrata muito provavelmente manterá a linha que o presidente Obama tinha mantido e, portanto, a ideia de que nós voltaremos a ter uma União Europeia, uma relação transatlântica como tivemos nos anos 90 parece bastante improvável. Muito obrigado, Henrique. Eu já tenho aqui umas questões, mas desde logo eu pegava neste ponto, até porque o Miguel também referiu a questão do peso da União Europeia enquanto um sujeito na política internacional. Há aqui uma pergunta que é feita pelo Ricardo Pinheiro Alves, que é a de como é que isso se compatibiliza, essa possibilidade da União Europeia ser um sujeito relevante na política internacional com a inexistência de uma ideia comum em relação à Europa, ou então até a existência de várias e distintas opiniões por parte das opiniões públicas em relação àquilo que é a Europa. Eu entroncava este comentário, eu próprio tinha alguma vontade de poder responder, mas vou aqui moderar, que é a de perguntar o seguinte: de facto, a relação com Trump tem uma lógica negocial da política, e um dos pontos importantes é que tempo é dinheiro. E o tempo que a União Europeia demora a responder é sempre um tempo imenso. As estruturas da União Europeia são muito pouco lestas a dar a resposta, gerando-se, aliás, nos cidadãos uma ideia, o João Tomé também referiu isso, de que há aqui dois caminhos possíveis: o caminho da democracia europeia, com mais poderes para o Parlamento Europeu, ou quase um caminho de federalismo. O Miguel tem tratado essa questão do déficit democrático da União Europeia. Eu pedia também que olhasse um pouco para ele, sendo que, pela minha experiência, quando fui deputado europeu, eu devo dizer que estava na Comissão de Economia e Finanças, e eu vi mais vezes o Presidente do Banco Central Europeu, na minha comissão, a explicar todas as medidas que estava a tomar, algumas das quais são agora discutidas pelo Tribunal Constitucional, do que alguma vez ouvi em 6 anos de Parlamento Nacional os governadores do Banco de Portugal a dar explicação aos deputados, aí com toda uma diferença de um mundo. E Miguel, será que nós temos um fado a nível da Europa, que é o de que os Estados Unidos vão continuar sempre a olhar para o Pacífico e a ter uma preocupação com o Pacífico e a querer estabelecer relações com o Pacífico, ou ainda à volta da Europa ou passando por cima da Europa, se isso é algo que é inevitável? Há várias questões aí, no fundo. A primeira, essa questão também do reforço dos poderes do Parlamento Europeu, e tu disseste muito bem, Diogo, e tiveste essa experiência no Parlamento Europeu, que muitas pessoas não têm, que o Parlamento Europeu hoje já tem poderes substanciais de escrutínio, e a União Europeia, em muitos aspectos, relativamente a questões que nós consideramos basilares e importantes reforçar nos Estados democráticos, como mais transparência, mais acesso à informação, maior escrutínio, maior dever de fundamentação, cumpre melhor com requisitos democráticos que muitos dos seus Estados, incluindo em muitos aspectos do Portugal. Eu acho que o problema nem sequer é os instrumentos de participação e escrutínio democrático, que em muitos aspectos já são mais fortes nos Estados-membros, nem sequer é necessariamente a falta de poder do Parlamento Europeu. Direi que o Parlamento Europeu neste momento tem um aspecto em que provavelmente tem menos poder que os Parlamentos Nacionais, que é não ter o direito de iniciativa legislativa.
não é? É aquele que me parece que falta. Mas também não sei se o deve ter. Eu não vou entrar agora nisso aí, porque acho muito importante também o equilíbrio de poderes com a Comissão Europeia. Eu tenho uma ideia, uma proposta um bocadinho bastante fora da caixa, mas talvez fique por outra altura, a esse respeito. Mas esse é o primeiro aspecto. E já agora, também relacionado com isso, curiosamente, o reforço dos poderes do Parlamento Europeu não ter correspondido a uma maior participação nas eleições para o Parlamento Europeu. Portanto, essa correlação que muitos achavam que existiu, a participação nas eleições para o Parlamento Europeu é hoje mais baixa, embora tenha recuperado ligeiramente nas últimas, aspecto interessante, mas em termos de tendência é mais baixa, tem sido mais baixa, à medida que, paradoxalmente, os poderes do Parlamento Europeu cresciam. O que significa, confirma do meu ponto de vista, o problema democrático na União Europeia é sobretudo um problema de organização de política, ou seja, do espaço onde tem lugar o debate político. Nós não conseguimos fazer os cidadãos europeus discutir os temas europeus numa escala europeia ainda. E mesmo quando os discutem a nível nacional, muitas vezes os discutem sem ter percepção de como a interdependência gerada pela Europa, ou gerada até pela globalização, pela integração económica, em geral pelo comércio internacional, impacta a forma como nós internamente já devíamos discutir esses problemas. Portanto, continuamos a discutir esses problemas de forma falseada, formulamos uma vontade política nos nossos espaços políticos nacionais, como se vivêssemos, como se a nossa política fosse independente da Europa, e depois estas diferentes vontades políticas formuladas de forma insulada, autárquica, têm de ser reconciliadas a nível europeu, que é extraordinariamente difícil, porque no fundo elas são formuladas num contexto de artificialidade, como se fosse possível nós. Aliás, era um bocadinho como no certo sentido, a dificuldade enorme que nós tivemos quando no governo a que eu pertenci, que era a dificuldade de formular e apresentar e comunicar politicamente num contexto em que as pessoas achavam que nós podíamos determinar todo um conjunto de coisas que em muitos aspectos nós não podíamos porque estávamos dependentes do financiamento dos outros e das condições que nos impunham. Não é? E isso tornava muito difícil. A oposição podia fazer um discurso político para efeitos meramente internos e como se nós pudéssemos autodeterminarmos em tudo. Enquanto quem estava no governo tinha de fazer um discurso político responsável, atendendo a que tinha de negociar essas questões com a Europa. E esta assimetria política é má para as democracias nacionais e é má para a democracia europeia, é má para ambas, não é? Porque a nível nacional também deturpa as formas de responsabilização política. Portanto, este é o primeiro tema que tem a ver com esta questão da democratização. Para mim o problema fundamental que nós temos, não lhe quero chamar federalização, nem democratização, é como é que nós encontramos uma forma de organização política a nível europeu correspondente ao grau de interdependência de políticas que já temos em muitas matérias. É essa a questão e essa é a forma para mim produtiva de ver esta questão. A segunda questão que foi colocada tem a ver com o âmbito da política internacional da União Europeia, como é que a União pode ser mais eficaz a nível internacional, e ao mesmo tempo também, como perguntava, como a questão suscitava, como fazer isso quando há posições tão diferentes nos Estados-membros relativamente a questões de política internacional, por exemplo, até atendendo muitas vezes a relações históricas, por exemplo, Portugal com certos países africanos e com o Brasil, e noutros países com dimensões estratégicas, sei lá, a Itália e a Grécia têm relações tradicionais com a Rússia que levam a ter posições estratégicas nesse contexto, muito diferente da nossa e de outros países. E aí, para mim, a questão é muito simples, é o trade-off que nós estamos disponíveis a fazer. Quanto mais nós queremos ter uma política externa eficaz, e quando digo nós, não digo só a União Europeia no seu conjunto, digo nós, Portugal, através da União Europeia, não é? Através da União Europeia tem-se mais peso, mais temos de estar disponíveis para ceder alguma na nossa capacidade de determinar qual é a posição europeia sobre o tema. Não é? Porque quanto mais nós quisermos que todas as posições externas da União Europeia coincidam com as nossas,
mais isso vai dificultar à União Europeia a capacidade de reconciliar eficazmente e rapidamente todas as posições. Portanto, isso é um trade-off, é uma troca. Nós temos, nós próprios, começando por cada Estado-membro, de definir o que é que queremos a esse respeito. O que é claro para mim é que nós temos sempre mais poder de influência através da União Europeia do que sozinhos. E dou-vos um exemplo recente, que já é óbvio, que foi a negociação do acordo de saída com o Reino Unido. O Reino Unido queixou-se muitas vezes, e eu ouvi muitos britânicos a queixarem-se, de que a União Europeia estava, cito entre aspas, refém dos interesses da República da Irlanda. Parecendo que não, e queixavam-se muito, mas porque a União Europeia tem de fazer isto, porque isso é a posição da Irlanda e tal, parecendo que não, eles estavam a reconhecer a antítese daquilo que muitos deles tinham defendido para o Brexit. Ou seja, eles estavam a reconhecer que um país mais pequeno e menos influente que o Reino Unido, a República da Irlanda, conseguia, através da União Europeia, ter uma posição negocial mais forte que o Reino Unido. E, na verdade, assim foi. No que diz respeito às relações com a Irlanda, a solução final está mais próxima daquilo que a República da Irlanda pretendia do que aquilo que o Reino Unido pretendia. Porquê? Porque a Irlanda, neste caso, pôde exprimir o seu interesse nacional através do peso negocial de 27 Estados-membros face a um Estado que, por si só, sozinho com a República da Irlanda, teria mais poder. Portanto, eu acho que nós temos mais... Agora, a questão é até que ponto e em que matérias é que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso direito de veto, se quiserem, sobre uma posição externa da União Europeia, em troca de, relativamente a um outro conjunto de matérias, nós podermos ter mais peso negocial externamente em conjunto na União Europeia. Muito obrigado. Olá, Henrique, já em novo cenário. Já, a alternativa era ter mais 3 participantes no painel. Não, o Henrique faz disto, ele vai mudando de cenário consoante a resposta que dá, não sei se percebe, isto é propositadamente em relação Exatamente. Mas o Miguel tocou aqui uma questão que me parece relevante, tem a ver com a organização política da União Europeia. Eu gostaria de ouvir qual a tua opinião sobre a necessidade de mudar essa organização de natureza política. Como é que um Estado como Portugal pode ver esse reorganizar político da Europa, se quisermos do sistema de governo da Europa, ao contrário do que se pensa em muita da opinião, eu acho que um país médio como Portugal só ganharia, por exemplo, com uma hipótese em que no Conselho houvesse igualdade entre os Estados em relação ao seu voto, por contraposição a um Parlamento onde essa igualdade não existisse, embora isso correspondesse quase a uma forma de organização de uma palavra proibida em Portugal, mas de qualquer maneira, quando se está a discutir estas matérias, mas de todo modo eu gostava de perceber qual é a tua ideia sobre isto. Aliás, entroncando com uma pergunta que faz o Bruno Dias Pinheiro, que é alguém que também pensa muito estas questões e que está neste momento em Bruxelas como representante do Parlamento Nacional, que é o papel que pode ter a Conferência sobre o Futuro da Europa. Se é algo de que podemos esperar resultados palpáveis, ela vai ser durante a presidência portuguesa, ou se vai ser mais um adiar de soluções, porque se calhar nós estamos numa circunstância em que o pragmatismo vale muito, porque o pragmatismo do Sr. Draghi, que era de fazer o que fosse necessário para salvar o euro, agora curiosamente vindo de um italiano, foi uma frase assumida por um italiano, nós se calhar hoje estamos perante uma circunstância que se faz tudo para salvar a Itália dentro da União Europeia. Diogo, eu, usando a expressão que não estavas a querer usar do federalismo, eu acho que nós temos que usar os instrumentos que temos para pensar, ainda que saibamos que eles não são os melhores para definir esta realidade. E, portanto, quando se diz federalismo, não federalismo, eu reconheço que não é o melhor termo, mas, enfim, são os instrumentos que nós temos para pensar esta realidade. E eu devo dizer, eu acho que o problema da política europeia não é de legitimidade, não é das instituições, é de prática. E não acredito que um redesenho das instituições, eu acho preferível as instituições irem se adaptando à realidade do que o redesenho das instituições achando que se vai resolver o problema. Para dar um exemplo e fugindo rapidamente do tema, para dar o exemplo que o Miguel Pagás Maduro referia há bocado, é verdade que o Parlamento não tem poder de iniciativa, mas é verdade também não há mais nenhuma circunstância em que nenhum sistema
em que o órgão executivo só tenha poder de iniciativa, mas não possa aprovar coisa nenhuma. Portanto, há um equilíbrio nas instituições europeias que resulta desta ideia. A Europa é uma organização de Estados. A necessidade vai construindo realidades diferentes. Eu não tenho nenhuma objeção, por isso é que eu dizia, eu compreendo que a circunstância atual obrigue a uma alteração, isto é, vai haver uma resposta musculada da Europa e isso vai condicionar-nos. E eu acho que muito mais do que... Há um salto enorme, como é o caso, por exemplo, da utilização do semestre europeu para condicionar a utilização destas verbas, que eu acho que é um salto institucional enorme que não implica alterações de tratados, mas que tem obviamente consequências, porque se nós começarmos a ter a coordenação das políticas económicas feitas através do semestre europeu, e ao mesmo tempo essa condição para a utilização das verbas que vêm para o plano de recuperação económica, a coordenação vai-se fazendo, a cooperação vai-se fazendo, e isto é muito mais prático do que estarmos a fazer agora uma grande alteração dos tratados ou uma pequena alteração dos tratados que obriga referendos e a toda uma crise existencial. Porque há aqui uma coisa, uma diferença substancial entre a União Europeia e os Estados-membros que nós temos que nos lembrar. Quando nós não gostamos do governo de Portugal, não nos ocorre deixar de pertencer a Portugal. Mas na União Europeia isso é uma possibilidade. E o exemplo do Brexit deve sobretudo lembrar-nos que não há gente em Portugal, não há um partido em Portugal a defender a saída de Portugal. E isto existe um sentimento deste espalhado pela Europa, portanto não devemos acicatá-lo e dar condições para crescer. Portanto, eu aí serei menos sonhador, mais pragmático, acho que a Europa precisa da legitimidade dos resultados e ela existe. O problema é quando se promete que vai ser tudo bom e não se assume que há dificuldades. Ponto 1. Segunda questão, e o que eu acho que é política, é que a Europa é muitas vezes apresentada como a solução para os problemas, ou fomos lá ganhar qualquer coisa. A discussão nacional, o que se traz para casa sobre a discussão que há em Bruxelas, depois é uma espécie de nós ganhamos isto ou nós perdemos aquilo. E não, isto é o compromisso necessário e possível. E isso não há nenhuma alteração institucional nos tratados, a menos que acabemos com os governos nacionais, que resolva esse problema. Portanto, é preciso nós percebermos que vivemos numa circunstância que é diferente de outras realidades políticas. Nós não falamos todos a mesma língua. Nós temos passados históricos diferentes e, portanto, esta é a organização que temos. O salto que nós daremos, e por isso a minha resposta é não acho que seja institucional, o salto que nós daremos é quando nós nos sentirmos mais parte da Europa. E, portanto, apesar de tudo, isso tem vindo a acontecer. Agora, deixem-me dar uma nota que às vezes me surpreende. Eu acreditaria que a geração que fez o Erasmus se sentisse muito mais europeia do que a minha, e a minha mais europeia do que a anterior. No entanto, a taxa de abstenção nas eleições europeias entre a geração Erasmus é altíssima. Isto quer dizer o quê? Que se abstêm porque não se sentem europeus ou não veem isso como um problema? Eu vou mais para a segunda questão, ou seja, não acho que seja uma rejeição da Europa, o que estou a querer dizer é, também não há daí um entusiasmo fundamental. E, portanto, eu não iria para alterações a tratados, também não iria, respondendo ao ponto do Bruno Dias Pinheiro, eu não sou nada entusiasta da Conferência da Europa, até porque acho que é um exercício entre convertidos e cooptado por ONGs convertidas para chegar ao fim a conclusões mais ou menos assumidas. E, portanto, eu não acho que a Europa se deva debater em pequenas mini-assembleias. É preciso nós passarmos a ter uma discussão sobre a Europa para perceber que isto é do nosso interesse. Muito obrigado, Henrique. Miguel, não querendo transformar isto numa questão de discussão de fé, mas gostaria de saber qual é a tua opinião em relação ao Congresso. E se um dos pontos que é relevante neste difícil relacionamento europeu tem a ver com o facto de alguns Estados verem a Europa como uma instituição perante a qual podem estar sempre de mão estendida à espera que resolva problemas, e outros que querem ir ao cesto onde estão as moedas para que estão com mão estendida e tentam tirar de lá o máximo que podem para que não lhes seja oferecido assim tanto. Isto, aliás, também tem relação com uma pergunta que o Ricardo Pinheiro Alves faz, que vem na sequência de uma afirmação que fizeste, que é a da dificuldade de qualquer governo
que em Portugal tenha os 25 mil milhões de euros de que se fala, de os gerir mal, ou de ter a responsabilidade de os gerir bem, que é, pergunto ao Ricardo, como é que se vai absorver esses 25 mil milhões de euros em 2 ou 3 anos, como é que isso vai ser possível ainda por cima, quando temos um historial de utilização durante 33 anos de fundos europeus, na opinião do Ricardo, que não foi de grande sucesso. E, portanto, eu no fundo fazia-te aqui duas questões, uma mais de natureza europeia e até muito de confronto de culturas. Eu acho que ainda continuamos com uma questão entre protestantes e não protestantes, por exemplo, no centro da Europa, e outra de consequências nacionais da política europeia. Primeiro começo pela última, então, sobre a questão do fundo, do programa. Em primeiro lugar, 25 mil milhões não vai ser o total, pode ser mais, porque olhando para a proposta da Comissão Europeia, dá para perceber que uma parte importante, pelo menos, do financiamento previsto, e que vai ser obtido nos mercados através da emissão de dívida europeia, será dedicado ao reforço ou criação de programas novos, que são programas competitivos geridos centralmente. E, portanto, não estão sujeitos a uma alocação prévia de verbas entre os Estados-membros. De forma que eu imagino que possa vir a ser mais de 25 mil milhões se as nossas empresas, se as nossas universidades estiverem preparadas para, a nível competitivo, por exemplo, no reforço que existir do equivalente ao programa da ciência, do antigo Horizon, forem buscar mais dinheiro. Esses programas também vão ter reforço. Portanto, essa é a primeira nota que eu queria dizer. Segundo, que se nós tivermos em conta que esses 25 mil milhões acrescem ao novo quadro financeiro plurianual e ao novo programa de fundos de coesão, e que estes 25 mil milhões em particular devem ser gastos praticamente em 2, 3 anos, nós vamos ter nos próximos 2, 3 anos, muito provavelmente, quase seguramente direi, e de longe, o maior período de sempre, o maior investimento de fundos da União Europeia de sempre em Portugal. Bem superior mesmo àquele que aconteceu a seguir à adesão. Em 2, 3 anos vamos ter isso, porque a concentração os outros normalmente é sempre espalhados ao longo de 7 anos. Este vai ser concentrado a 2, 3 anos e acresce ao que já existe. Isto é muito importante, nós temos disto, e eu acho que isto tem de ser dito suficientemente e muitas vezes, que é para responsabilizar este governo e para colocar as expectativas onde elas devem estar, muito lá em cima. O atual governo em Portugal, a confirmar-se um programa desta dimensão na União Europeia, não tem qualquer justificação para falhar. Não tem qualquer justificação para o país não fazer uma recuperação rápida, forte e que envolva elementos de transformação estrutural nos próximos 2, 3 anos. É uma oportunidade superior àquela que nós tivemos a seguir à adesão. E, portanto, se nós não tivermos taxas de crescimento, ainda por cima, depois com a queda que vamos ter agora, superiores até àquelas que tivemos a seguir ao período da adesão e de forma consistente, há um falhanço total e é aí que deve ser colocada a fasquia para Portugal nos próximos anos e, em particular, para quem estiver no poder e a gerir esses fundos. Miguel, mas achas que as pessoas sentem isso ou será que este dinheiro não vai ser um livre-conduto para os governos se manterem ganhando eleições depois dele... Mas precisamente o primeiro ponto importante para evitar que isso aconteça é colocar as expectativas no sítio certo. Eu acho que um dos grandes problemas que aconteceu no ciclo político anterior em Portugal foi deixar-se que as expectativas fossem colocadas onde elas não deviam estar, ou seja, colocaram-se as expectativas em que ia acontecer uma nova desgraça, um novo resgate, quando depois de um período de ajustamento como aquele que nós vivemos e com a consolidação orçamental que já tinha ocorrido e com o início do crescimento económico e com o crescimento económico na Europa e com a política do BCE, pelo contrário, as expectativas deviam ter sido colocadas lá em cima. Nós devíamos ter crescido muito mais do que crescemos, devíamos ter feito uma consolidação orçamental e reduzido a dívida superior ao que fizemos. Mas como as expectativas eram tão baixas, isto parece que foi um milagre económico, não foi. E portanto o que eu acho é que é importante desde já marcar as expectativas para não permitir que esse erro, que não é apenas um erro
quer dizer, nós aqui somos pessoas de áreas políticas relativamente semelhantes, próximas, que também pagam preço a essas áreas políticas por não saberem gerir essas expectativas. Mas é também um erro para o país, porque o facto do país não colocar essas expectativas, não colocar essas expectativas ao governo e a si mesmo, faz com que nós, por exemplo, nos últimos 5 anos tenhamos perdido uma ótima oportunidade de crescer muito mais como devíamos ter crescido. E faz o erro de poder vir a acontecer o que tu dizes, que é, durante 2, 3 anos, esse dinheiro ser gasto não para o país crescer de forma sustentada e de forma que seja estruturalmente transformadora, mas que seja feita apenas para alimentar clientelas, de forma a ganhar de novo eleições. Esse é o risco. E ainda por cima, com a pressão para gastar em 2, 3 anos, não é? E, portanto, e a dificuldade que é conseguir projetos bons em Portugal, tu vais ter um risco enorme de, no fundo, pagar caro este dinheiro. Porque eu digo sempre que isto paga-se, quer dizer, tu quando usas mal, empregas mal dinheiro que vem da União Europeia, tu estás a perder dinheiro, ao contrário do que aquilo que se diz em Portugal, isso não custa, podemos investir nisso porque isso é dinheiro europeu. Não, dinheiro, há sempre um custo de oportunidade. Se nós o gastamos num mau projeto, é dinheiro que não está disponível para gastar num bom projeto. Aí vem depois a dimensão europeia, uma das coisas que eu vou defender, estou a escrever sobre isso agora, não no livro que te falava antes, mas num paper, na sequência, aliás, das propostas que fiz para a forma de abordagem desta crise, e nesse sentido estou satisfeito porque, no fundo, o modelo que a Comissão seguiu é muito semelhante àquilo que eu tinha defendido logo no início. Eu defendi, provavelmente o Henrique lembra-se disso, pelo menos, que em vez de precisamente dos corona bonds devia ser uma emissão de dívida europeia e que, em segundo lugar, deveria ser, a maior parte deveria ser depois gasta através de subsídios e não empréstimos para não acrescer ao endividamento de Estados como o nosso. E deveria ser sustentado com base em novos recursos próprios. Portanto, para já estou muito satisfeito com esta solução europeia. Agora, acho que há que garantir a qualidade da execução, mesmo a nível europeu, destes fundos. Diogo. E para isso, permite-me só terminar, Henrique, e para isso, eu acho que uma das coisas importantes que a Comissão Europeia devia ponderar era que deveria impor como regra que a gestão destes fundos devia estar na mão de agências independentes e que a independência destas agências devia ser avaliada a nível europeu. E eu dou um exemplo de um modelo que funciona a nível europeu, que é aquele da escolha atualmente dos membros para o Tribunal de Justiça da União Europeia, advogados gerais e juízes, em que muitas propostas de Estados-membros, as pessoas até não sabem em muitos casos, foram chumbadas por um comitê, que é o comitê que existe para fiscalizar a independência das pessoas que são propostas e a qualidade, que são designadas pelos Estados-membros, e que no fundo faz esse filtro. E eu acho que exatamente o mesmo devia existir para as agências que vão gerir estes fundos europeus. Acho que há boas probabilidades disso ser aceito, até porque pode ser uma forma de limitar o risco de apropriação, que é muito temido, destes fundos em países que têm problemas de Estado de Direito. A Hungria é aquele que mais fala, e em que muitos destes fundos, aliás, depois há estudos que demonstram isto, vão para, no fundo, pessoas próximas, político ou pessoalmente, daqueles que estão no poder. E eu acho que é mais importante, e espero que a Comissão Europeia se centre desta vez no sistema institucional de gestão dos fundos, do que em detalhes, que é muitas vezes aquilo que ocupa a Comissão Europeia na negociação dos fundos, que são completamente irrelevantes. Eu lembro bem, por exemplo, na negociação anterior dos fundos, da Comissão Europeia fazer uma história enorme sobre se o dinheiro podia ser utilizado para financiar hotéis de 5 estrelas ou só podia ser utilizado para hotéis de 3 estrelas e 4 estrelas. Quer dizer, são coisas ridículas, como é que se garante, porque é que isso há de estar previamente determinado? E em vez de batalhar sobre aquilo que realmente interessa, muitas vezes a Comissão, deste ponto de vista, batalha sobre questões que tem dificuldade em compreender porque é que são temas. Portanto, espero que essa condicionalidade associada ao semestre europeu seja desta vez uma condicionalidade, seja realmente para os resultados e bem preparada do ponto de vista da própria União Europeia. Porque se não for a União Europeia a impor, nós impusemos regras em Portugal muito interessantes que estão no acordo de parceria e não foram implementadas na prática porque a União Europeia não se preocupou com elas e este governo abandonou-os. Henrique, queria também já agora ouvir-te sobre esta matéria numa lógica de perceber qual o retorno então que poderemos ter como expectativa relativamente a este pacote financeiro que pode vir aí.
É aí que eu ia concordar completamente com o Miguel. Eu acho que, se quisermos visualizar um pouco, nós não estamos, ao contrário do que às vezes é dito, nós não estamos de volta a 2011, nós não estamos de volta ao resgate. Nós, se quisermos pensar assim, estamos de volta a 2004 ou 2005 e é a altura de pensar em que é que vamos querer gastar o dinheiro, porque adiante teremos que pagar, porque há uma questão que, mesmo que sejam mais subsídios do que empréstimos, há de haver sempre alguma dose de cofinanciamento, e eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser exigido, enfim, não tenho a menor dúvida, estou convencido que isso vai ser exigido pelos Estados, pelos chamados frugais, e não só, por um lado, e por outro lado, necessidade de co-investimento, isto é, parte do dinheiro que vai chegar às empresas via BEI e via o InvestEU, vai depois necessitar de acompanhamento de investimento privado. Portanto, vai ser necessário haver cofinanciamento e co-investimento. E, portanto, nós estamos, se quiserem pensarmos assim, estamos em 2004, 2005, vamos começar a gastar dinheiro, vai-nos ser dado bastante dinheiro para gastar, mas vamos ter que gastar algum de nós, e era bom que pensássemos agora em que é que o queremos gastar, para não estarmos daqui a uns anos na situação de que gastámos o dinheiro e gastámos-lo mal. Ponto 1. Segunda questão, Diogo, é perceber, já se percebeu, e não vamos fugir muito disto, que o dinheiro que vai haver via semestre europeu vai apontar para estas 3 prioridades da transição verde, digital e da resiliência industrial. A discussão que nós agora temos de ter em Portugal é como é que isso se faz cá. Porque a tentação fácil é para oferecermos bicicletas às pessoas para andarem de bicicleta em vez de nos preocuparmos em vir a fazer bicicletas. Eu estou a brincar, mas estou a querer concretizar isto é, nós vamos ter uma oportunidade que não estamos tão preparados quanto isso para absorver, mas vamos ter uma oportunidade. Ela é, como eu dizia, de alguma maneira de origem um pouco centralizada, isto é, nasce de uma definição de prioridades pública e não privada para a economia, esse é o meu ponto há pouco. Mas é isto que vamos ter nos próximos tempos e, portanto, nós temos que perceber como é que as empresas portuguesas adaptam a esta realidade e perceber como é que nós vamos usar isto para além, por exemplo, do setor que nos é mais próximo da recuperação económica e que está menos perto destas transições, que é o setor do turismo e da hotelaria e da restauração, não são certamente aqueles que vão mais beneficiar destas verbas e, portanto, não é por aí que irá ser feita a recuperação económica. Portanto, a grande pergunta é como é que Portugal faz uma transição verde, uma transição digital e alguma reindustrialização, beneficiando destas verbas, sem se estar a queixar daqui a 4 ou 5 anos que desperdiçámos o dinheiro. E isso é muito mais fazer uma discussão europeia em Portugal do que termos uma discussão conceptual sobre como é que a Europa podia ser desenhada para que os cidadãos se sentissem mais, a pertencer mais, ou uma discussão, como tu dizias há pouco, e me parece uma boa expressão, de mão estendida de pronto, vem aí dinheiro, vamos ficar felizes porque vai haver dinheiro. Entre as duas coisas é esta, como é que nós vamos gastar o que há? Bem. Obrigado, Henrique. Eu, para terminar, tenho aqui uma questão que ainda não pode ser aflorada durante esta quase hora de conversa e que perguntaria aos dois, que tem a ver com o problema de soluções políticas iliberais na União Europeia. E como é que a União Europeia pode, mais do que conviver, resolver essa que é uma questão que também é sua, e se a decisão do Tribunal Constitucional alemão não veio ajudar, curiosamente, os defensores dessas soluções, seja na Polónia, seja na Hungria. Miguel. Perdão, desculpem, estava... eu acho que, curiosamente, pode funcionar ao contrário, ou seja, eu tive há poucos dias a participar num debate com o Peter Huber, que foi o juiz relator precisamente dessa decisão. E ele passou quase metade do tempo a dizer que eles não queriam de forma nenhuma ser associados com esses regimes e que não queriam ser manipulados. Portanto, eu acho que o Tribunal Constitucional Alemão pode, curiosamente, e já está a acontecer, e como eu lhe disse, aliás, escolheram mal a decisão e o momento para afrontar o Tribunal de Justiça da União Europeia, pode sair o tiro pela culatra, desculpem a expressão. Porquê? Porque eles, no fundo, eles correm o risco de ser associados a esses Estados e aos tribunais, em particular, por exemplo, a Hungria já veio dizer isso, a Polónia também tinha dado uma indicação disso, e é possível com outros Estados. Nós temos a falar muito da Polónia e da Hungria, mas temos de saber que há regimes muito complicados também na esquerda,
na Europa, na Roménia, em Malta, muito complicados, alguns até com dimensões criminais. Eu acho que isso não deve levar o centro-direita na Europa a defender os regimes iliberais de centro-direita, pelo contrário, deve ser forte na oposição a essas tendências iliberais em regimes de de direita, para poder ser ainda mais, também igualmente forte nas críticas que faz a tendências iliberais e autoritárias em regimes de esquerda. Do meu ponto de vista, essa é a abordagem muito simples e é a abordagem que deve ser tida. Eu acho que é preocupante aquilo que está a passar na Europa, essas tendências iliberais em vários países, já o disse, de direita e de esquerda. Acho que a Europa, não estou convencido que o condicionalismo, por exemplo, dos fundos, ou seja, fazer depender as transferências dos fundos de uma avaliação do Estado de Direito e democrático nesses países, seja necessariamente produtivo. Acho que isso vai ser manipulado por esses regimes e vai ser muito complicado para a União Europeia depois ter um critério uniforme e consistente nessa aplicação. Portanto, eu defendo muito mais uma lógica através da qual a União, o que eu dizia antes, condiciona que os fundos para serem utilizados têm de ser através de agências independentes, portanto não ajuda à criação de centros de poder alternativos e independentes nesses Estados, ou seja, reforça os mecanismos de checks and balances através do reforço da independência das autoridades que aplicam normas europeias ou que gerem fundos europeus, seja na concorrência, seja dos bancos centrais, seja dos fundos europeus. Acho que é sobretudo através disso que a União Europeia poderia ter um papel muito mais positivo e depois, ao mesmo tempo, complementado pela ação do Tribunal de Justiça da União Europeia, que ainda recentemente veio decidir de novo, de forma assertiva, relativamente à Hungria, considerando, e bem do meu ponto de vista, que havia uma violação do direito da União Europeia na decisão do governo húngaro que proibia o financiamento de organizações não governamentais na Hungria, a partir do momento em que estas organizações não governamentais são provenientes de outros Estados-membros e, portanto, aquilo está coberto pela liberdade de expressão e pelo direito de estabelecimento, não é? Ironicamente, é o mercado, são as regras de funcionamento da liberdade de mercado que protegem depois a liberdade política e de expressão e de associação na Hungria, mas é através dessa conexão com as regras da liberdade de circulação que depois o Tribunal vem dizer censura política, crítica política, avaliação política não pode ser justificação para restringir o direito a uma associação de um Estado-membro se estabelecer noutro Estado-membro e exercer aí uma determinada atividade. Eu acho que esse instrumento é um instrumento que ainda tem muito mais potencial na promoção da democracia do Estado de Direito nesses Estados, através da União Europeia e através, neste caso, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Obrigado, Miguel. A pergunta para o Henrique é idêntica. Já agora tínhamos aqui uma questão que foi colocada pela Sofia Moreira de Sousa que tem a ver, no fundo, com este entendimento de que os governos nacionais sistematicamente apresentam as decisões europeias como as mais convenientes para as agendas nacionais. E a questão é como é que a União Europeia pode lidar com agendas nacionais que são muito iliberais. Falamos da Hungria, falamos da Polónia, mas podemos falar, e o Miguel lembrou bem, por exemplo, da Roménia e de Malta, onde há acontecimentos bastante graves e que muitas vezes não são tão salientados na discussão pública, pelo menos em Portugal. Aproveitando a pergunta da Sofia Moreira de Sousa e um pouco falámos há pouco, eu acho que se fazia muito pela Europa se criasse o hábito, por exemplo, em Portugal, dos ministros setoriais, não só dos negócios estrangeiros, nem só o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, irem ao Parlamento, às comissões setoriais e à Comissão dos Assuntos Europeus, falar sobre o que foram dizer aos conselhos. Eu acho que ganharíamos imenso em passávamos a saber, os conselhos devem continuar a ser como são, porque são exercícios de diplomacia, mas depois no fim venham-nos dizer o que é que foi feito. Este governo entrou o governo do próximo governo. E isso construía muito mais uma noção do que é a nossa participação na Europa e uma visão muito menos, fomos lá de mão estendida, ganhámos isto, ou malandros não nos deram, e era uma noção muito mais realista e muito mais participada. Dois, na questão das democracias iliberais, eu acho que aqui o problema é
transigido ao princípio. E aqui tem que se funcionar por princípios. Eu também não concordo, não estou convencido que a ideia de usar de apertar a torneira dos fundos europeus funcione, porque acho que a consequência é que ela vai ser apertada sobretudo nas oposições internas, ou seja, com frequência são as autoridades regionais. Pensem no caso agora na Polónia, é o presidente da Câmara de Varsóvia que está a concorrer e que pode derrotar, e portanto menos dinheiro europeu, provavelmente menos dinheiro teria a Câmara de Varsóvia, etc. Em Budapeste também é na Câmara que está enfim, uma possibilidade de oposição e, portanto, eu percebo a lógica, duvido do bom resultado. Agora, a verdade é que, de um lado, nós temos os partidos europeus que têm resistido a ser consequentes porque não querem perder peso no Parlamento Europeu. Mas a verdade é que os governos nacionais no Conselho também têm resistido, ou seja, nós podemos acusar o PPE de não tratar o governo da Hungria, desculpem, o partido de Orbán como devia tratar, o Fidesz como devia tratar dentro do PPE, mas a verdade é que os vários Estados-membros dos vários grupos políticos no Conselho também não têm apertado com o governo húngaro. Portanto, o problema aqui é de alguma transigência. E agora a situação agrava-se porque tem decidido num lado, a situação agora é muito mais grave porque uma decisão do Conselho implicará que todos os restantes estejam de acordo e agora já temos dois problemas, pelo menos, se pensarmos na Hungria e na Polónia, mas há outros que olharão a pensar, eu não vou não vou aceitar hoje uma sanção a estes governos porque amanhã é para mim. Os exemplos da Roménia, de Malta são bons exemplos, eu acho que Espanha já viveu melhores dias, mas enfim, está lá perto, mas já viveu melhores dias. E portanto, também no Conselho tem havido alguma transigência, não são só nos partidos europeus. E aí acho que é ser uma questão de princípio, aí é muito menos negocial. Isto ou se está dentro dos critérios ou não se está dentro dos critérios. E há outras formas, há perda de votos, há outros mecanismos e há o shaming político que não está a ser usado e que devia ser usado e que devia ser assumido. Muito obrigado, Henrique. Isto daria para uma continuação de conversa, mas o tempo razoável destes webinars anda à volta de uma hora, ultrapassámos um pouco, com uma resistência notável de participantes, o que se deve claramente aos dois oradores. Queria-lhes agradecer muito sinceramente, agradecer a todos aqueles que assistiram, agradecer ao Henrique com alguma inveja por fazer um webinar ao ar livre, agradecer também ao Miguel, sendo que eu hoje pus uma camisa verde, tendo em atenção até as escolhas clubísticas e dando alguma esperança ao agradeço. futuro. Sei que não é fácil para ti, mas agradeço o gesto. Sei que não é fácil para ti, mas agradeço o gesto. Entre o verde e o vermelho, a minha opção é muito evidente. Isso é óbvio. Muito obrigado a todos. Olha, eu vim de azul também, em outra honra. Obrigado, uma boa tarde e espero que até ao final do mês de julho ainda vamos fazer mais um webinar aqui no Ideal e que aqueles que queiram possam estar presentes. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Deus. Só aqui a ver uma coisa.